Quero ler a palavra do Senhor. Antes de falarmos algo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. A partir do versículo 6 até o versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Podemos sentar. Nesta noite nós vamos falar sobre uma igreja modelo. Mas antes deixe-me expressar a minha alegria, minha satisfação de estar com os irmãos nesta noite para adorarmos ao Senhor. Estamos revendo aqui ao pastor, à sua família, à liderança, aos presbíteros, aos líderes, aos irmãos, aos diáconos. Nós louvamos a Deus por esta igreja, louvamos a Deus por sua vida. Trago o abraço da Olinda. Ela diz: olha, manda salvação lá para os irmãos, e hoje não foi possível ela vir. Nós temos várias atividades na igreja e ela está envolvida em algumas dessas atividades de organização de uma programação, e nós vamos estar ausentes da igreja a partir do dia 27, por 15 dias, e nós temos um compromisso com a nossa igreja na Itália e na Suíça, e nós vamos estar atendendo ali aos irmãos, e então, em função dessas programações, a Olinda não pôde vir, ela precisou ficar ali para estar organizando algumas coisas, mas eu registro aqui um abraço, saudação para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós estarmos ministrando a palavra, eu quero fazer uma introdução mostrando para os irmãos um pouco do nosso trabalho em Moçambique. Como o pastor disse aqui, nós estivemos em Moçambique e com um grupo de irmãos da nossa igreja ali de Amaré, fomos em 8 pessoas. Quando eu agendei com a missionária Adelaide, um culto de missões, eu fiz um desafio, mas sabe aquele desafio que você acha que ninguém vai aceitar? Eu fiz um desafio para a igreja, dizendo: olha, nós estamos em tal mês indo para Moçambique. Se você tem um chamado missionário e gostaria de ir conosco, essa é a oportunidade de você se envolver em missões. Para surpresa nossa, um bom número de irmãos manifestaram desejo de ir, e assim então nós organizamos aquela caravana. Temos o
desafio para eles que cada um iria pagar a sua passagem, despesa de visto e também a permanência lá. Quando eu liguei para a irmã Adelaide, eu disse: olha, está indo 8 pessoas. Ela disse: pelo amor de Deus, pastor. Vocês conhecem a Adelaide, né? Como que ela é? Pelo amor de Deus, pastor, não, eu não consigo hospedar tanta gente assim. Nós não temos recurso. Calma, fica tranquilo. Só arruma lugar para eles dormirem, porque cada um vai pagar a sua estadia, a sua refeição. Então organizamos, irmãos, olha, cada um vai levar $300 para a alimentação. Cada um pagou a sua passagem com dinheiro do seu trabalho, pagou o visto, que custa R$250, e levou os $300. Muita gente levou muito mais dinheiro, porque o pessoal voltar com um monte de lembranças e comprar coisas lá. E foi uma experiência muito gostosa, muito interessante. Eu tive uma experiência também marcante para a minha vida ministerial, meu chamado missionário. Nós chegamos lá na sexta-feira e à noite recebi o recado que a minha mãe havia sido internada e a família toda estava preocupada. Quando foi no sábado, por volta da meio-dia mais ou menos, recebemos a notícia que ela havia falecido. E aí ficou uma situação que a gente foi tentar verificar se haveria possibilidade de retornar ao Brasil e chegar a tempo do sepultamento, mas isso não foi possível. E nós tínhamos um compromisso, porque no domingo de manhã nós tínhamos o batismo, tínhamos culto de Santa Ceia, tínhamos consagração de diáconos. Na segunda-feira a gente começava o encontro de casais. E nós tínhamos lá inscritos 110 casais. Veja a situação. E aí falamos: não podemos deixar a obra do Senhor. Falei com a família, com meus irmãos, eles entenderam, todos, e assim nós ficamos. Foi uma experiência marcante para mim. E ministramos ali, ficamos por 15 dias. E eu gostaria que os irmãos, então, antes de eu ministrar a palavra, a gente conhecesse um pouco da nossa igreja ali em Moçambique. Lucas vai estar passando as fotos e eu vou descer aí para explicar para vocês rapidamente essas fotos e o que representa o nosso trabalho. Por favor, se essa luz aqui os diáconos puderem apagar, isso aqui é bom, essa primeira aqui. Aí está a equipe, nossos irmãos lá em frente à igreja. Nós ali estamos no aeroporto, na África do Sul, do lado de cá, já chegando em Maputo, na capital de Moçambique. O missionário Adelaide ali nos recebendo. Aí o batismo que aconteceu no domingo de manhã, no ano passado. Podem ir passando rapidinho, viu? Isso. Aí a igreja, vazia, entende, né? Aí nós estamos já falando do culto, em momentos antes da Santa Ceia. Temos as crianças, grupo de irmãos ao fundo. Aí está a nossa igreja, que conta mais ou menos com 80 a 90 pessoas como membros. Tá? A maneira como as mães carregam as crianças, momento de oração. Esse rapaz, nós fizemos o casamento dele. Olha, veja quantas coisas nós fizemos em Moçambique, né? Ali o momento de culto, momento com os jovens, né? Ali está o meu genro, o Clésio, ministrando no culto de jovens. Esse é o casamento do Ronaldo, que nós separamos para o presbitério, será consagrado agora no próximo mês de janeiro. Aí estamos indo para um povoado para evangelizar. Aqui é a moradia desse povoado aí. Aí está o Clésio, lá está o missionário Aritana. Aí ele ganhou 100 camisetas amarelas e levou para o pessoal lá. Aí está o Aritana, missionários de amarelo.
foram recolhidos alguns alimentos, entregues, pode passar, né? Aí está o Clésio lá com as crianças, para vocês terem uma ideia. Aí é a feira pública, onde a gente compra alimentos. Eles compram uma, duas bananas, por causa da questão financeira. Aí você tem tipo de um mercado, e não dá para vocês verem, mas lá em cima do balcão tem uma cabeça de boi. Eles vendem a cabeça do boi. Aí é o bairro onde nós fomos evangelizar. Tiramos algumas fotos para vocês terem uma noção da condição ali desses bairros em Maputo. Pode passar. Aí estão os missionários nossos. Aí é uma feira livre. Aí está o Clésio, lá no fundo do Lamego, a irmã Roseli, a Olinda. Ali está o transporte, caminhão lotado de trabalhadores. Aqui, amados, dá uma paradinha, viu? Aqui é a nossa escola. E nós temos dois projetos em Moçambique. Nós temos a igreja e temos uma escola que tem mais ou menos 650 crianças que estudam ali. Pode passar. Olha, a escola bem arrumadinha, tudo isso com as ofertas missionárias que são enviadas para esse projeto. Aí estão os alunos, a Olinda ali, a Adelaide, com as crianças, Clésio, lá em cima, a Lutana. Eles são muito simpáticos, as crianças ali, são muito carentes, eles gostam que a gente abraça, que a gente pega no colo. Nós adotamos essa menina ali no projeto. Vários missionários nossos ali de Avaré adotaram uma criança, no sentido de estar enviando mensalmente uma ajuda. E a ajuda para essas crianças, irmãos, significa, sabe quanto? R$70. Com R$70 você garante uma criança dessa se alimentar 30 dias. Ok. Então são essas fotos que nós tiramos para vocês terem uma noção aí do nosso trabalho. Obrigado, Lucas. Os irmãos podem estender. Rapidinho assim para a gente ganhar tempo, né? O nosso objetivo é despertar em você o desejo de envolver-se com missões. Amados, não tem coisa melhor para nós, filhos de Deus, nos envolvermos no grande projeto de Deus em levar o seu nome a todas as nações. Nós trouxemos dois livros, dois tipos de livros que estão ali fora com o irmão Murilo, futuro missionário de Marília. Nós deixamos a carga dele para estar vendendo para os irmãos. Nós trouxemos dois títulos. O primeiro título é DNA, dom pessoal do cristão. Esse livro eu escrevi com o objetivo de ajudar aos irmãos a descobrirem o seu dom pessoal. E o outro livro é Em Defesa da Fé Cristã. Esse segundo livro foi escrito pelo pastor Aloysio. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio desse livro, dado a importância do conteúdo dele, no contexto da defesa da nossa posição doutrinária, da nossa posição teológica, da nossa posição cristã diante do mundo. O que acontece? O pastor Aloysio ele doou para nós 50 livros, e eu fiz o mesmo. E nós estamos vendendo esse livro bem abaixo do preço do mercado. O livro do pastor Aloysio custa R$20 e o meu livro custa R$15. Nós estamos vendendo esse livro a R$10 para ser enviado como oferta de missões para o projeto de Moçambique. Então você comprando esse livro, você não está me ajudando, porque eu não preciso de ajuda de livros, tá? Eu tenho meu salário, tenho minha prebenda, a igreja me sustenta muito bem, não tenho necessidade
para serem enviados a oferta referente à venda desse livro para o projeto de Moçambique. Se você então desejar, no final do culto você vai adquirir um desses livros. Nós só temos 20 livros, 10 do pastor Aloysio e 10 meu, e você vai estar então participando nesse projeto, que é o projeto de Moçambique. Nós estamos louvando a Deus nesta noite, aliás, neste dia 18 de outubro, a missionária Adelaide, ela está completando 70 anos de idade, exatamente hoje. E nós queremos enviar à missionária Adelaide o nosso abraço, o abraço da igreja de Marília, o abraço dos irmãos aqui dessa cidade que conhecem, que já receberam a missionária nesta igreja. Que Deus esteja abençoando a sua vida, missionária Adelaide. Você continue sendo uma bênção aí onde Deus colocou você, nesta cidade, a cidade de Maputo, em Moçambique, tanto no projeto da igreja quanto no projeto escolar. Deus esteja abençoando a sua vida e também a missionária que está com você, que é a diretora da nossa escola. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria, amados, de falar um pouco também sobre o nosso trabalho na Europa. De repente Deus começou a fazer assim algumas coisas que nós não entendemos no início. Eu estava contando já o meu tempo para jubilação, completando 35 anos de ministério e fazendo um planejamento da minha vida particular. Eu estava quase que tomando a iniciativa de enviar uma carta para o Conselho Geral, solicitando então a minha aposentadoria pastoral, que nós usamos o termo de jubilação. Algumas circunstâncias, algumas situações que não cabe colocar aqui para a igreja, que são complexas, que são particulares e até em envolvimentos eclesiásticos. Mas nós tivemos uma consagração, a nossa igreja ali em Avaré, e Deus usou uma pessoa de uma forma assim muito direta, objetiva, falando a respeito do meu ministério, e que não era o plano de Deus. Essa pessoa, eu não tinha contato com ela, eu não conversei nunca com essa pessoa sobre isso. Essa pessoa conhece muito pouco da minha vida, mas Deus usou ela como instrumento para dizer que não era o plano dele, aquilo que estava no meu coração, e que ele iria me usar, ainda iria me levar a outras nações. Eu fiquei assustado com aquela palavra dirigida a mim, mas Deus me deu um gás novo. Deus renovou as minhas forças, Deus renovou as forças da Olinda. Ela que estava também me pressionando para nós estarmos jubilando, Deus renovou as forças dela, e foi uma coisa assim muito extraordinária para nós. Numa segunda-feira, nós tínhamos um convite de um pastor, de uma igreja na cidade, e eu disse para o pastor: olha, eu vou anunciar na igreja, não sei quantos poderão ir, mas eu vou assumir o compromisso de estar lá com você. Ele ia receber um pregador e convidou alguns colegas para estarem ali. Quando eu cheguei ali naquela igreja, numa segunda-feira, sentei lá no meio do povo, o pastor me chamou para vir à frente, eu disse: não, vou ficar por aqui mesmo. Fiquei ali sentado, e quando aquele pregador começou a falar, o tema da mensagem foi a aposentadoria precoce de Samuel. Deu vontade de escorregar no banco assim e me esconder. E aquela noite, irmãos, toda aquela mensagem daquele pastor que eu não conheço,
foi dirigida somente para mim. Quando Samuel, só vou dar para você entender aqui. Quando Samuel ungiu Saul como rei, ele simplesmente resolveu sair de cena. Voltou para sua casinha, para sua cidade, para o seu rancho e diz: agora eu vou aproveitar o resto da minha vida. E aí Deus começou a falar as coisas que aconteceram com Samuel, e Samuel já estava pensando tranquilo. De repente ele ouve a voz de Deus da mesma forma como ele ouviu quando era adolescente: Samuel, Samuel. Parece que eu conheço essa voz, mas já faz tantos anos. Mas é o Senhor que está me chamando. Vai, Samuel, volta, eu preciso de você. E aí Saul tinha feito muitas coisas erradas que vocês sabem, e Deus usa novamente Samuel. E aí o pregador dizia: você que está pensando em aposentar o ministério, Deus tem grandes coisas para você. E eu queria me esconder atrás do banco. Isso aconteceu comigo. E aí Deus me renovou, Deus me deu assim um gás novo para nós estarmos trabalhando nessa área de missões, trabalhando com a igreja, sem nenhuma conotação de cargo político na denominação, apenas trabalhando como pastor, com a igreja local. E Deus começou a trabalhar na nossa memória. Irmãos, não vai aqui nenhuma glória nossa, mas Deus começou a trabalhar na nossa mente de coisas que aconteceram, de pessoas que estão no campo missionário, que são nossos filhos na fé, que nós enviamos, e nós começamos a contar essas pessoas. Tem quase 20 missionários no Brasil. Por causa do nosso ministério, estão lá. O mais recente é um casal da nossa igreja de Campinas, que estão agora recebendo uma igreja na Rússia, e estão assumindo o pastorado de uma igreja na Rússia, pessoas que nós ganhamos na igreja. Deus começou a falar sobre essas coisas. E aí nós então entendemos que era realmente um desafio para nós estarmos nos envolvendo com missões transculturais. E agora, no dia 27 deste mês, nós vamos fazer uma viagem para a Europa. Agora vejam bem, irmãos, como é que Deus trabalha. Eu há 2 anos atrás planejei essa viagem. Planejei porque eu sou muito metódico. Vocês me conhecem, sabem que eu sou assim, bem metódico mesmo. Eu gosto de planejamento, eu não gosto nada de improviso. E nós planejamos essa viagem, e um sonho meu, pessoal, era: ao completar 60 anos, eu gostaria de comemorar o meu aniversário em Veneza. Dar uma volta naqueles barquinhos no centro de Veneza. Era um sonho meu. E eu compartilhei isso com o líder, e nós começamos então a planejar essa viagem. Aí a Adelaide chega lá em Avaré, e nós contamos isso para ela. E disse: não, vocês não vão para Veneza, não, vocês vão para Moçambique. Mudou o nosso rumo assim, né? Então nós vamos sim para Moçambique, mas vamos para Veneza também. E acabou então que as coisas aconteceram. Nós atendemos o convite da missionária, fomos a Moçambique e prorrogamos então essa viagem para este ano. E nós então, dia 27, estamos indo. Vamos ficar 2 dias em Roma, vamos ficar 3 dias em Veneza. Aí o que aconteceu? O pastor Miqueias ficou sabendo dessa viagem nossa, entrou em contato, esteve aqui no Brasil. E o que ele fez? Organizou um encontro de líderes para o dia 31, 1 e 2 de novembro. E essa viagem, que era uma viagem de passeio, para a gente ter um lazer, férias, para descansar, vamos ministrar na nossa igreja lá na Suíça. Ele hoje de manhã me mandou uma mensagem dizendo que todos os pastores da Europa vão
de Portugal, da Inglaterra, lá de Praga, vão estar conosco ali, da Itália, os missionários, e nós teremos então um encontro onde a gente vai estar ministrando 3 dias para esses líderes. Então, estou compartilhando isso para vocês verem como é que Deus leva a gente a situações, a gente estava pensando simplesmente em passear ali, estar desfrutando, e Deus está nos dando então esta missão. Quero que vocês estejam orando por nós, é uma experiência nova para nós, mas assim mesmo, Deus sempre nos leva a estarmos vivenciando situações novas, nos preparando para os grandes desafios, Então nós vamos estar ali e terminando o encontro na Suíça, nós vamos para Portugal. Vamos estar lá no final de semana em Praga, na nossa cidade, na missionária Leite, onde nós estivemos há 23 anos atrás. Nós tivemos um tempo lá, e eu fiquei impressionado que a missionária Leite, ela disse: pastor, tem gente que ainda recorda de vocês, e eu fui visitar uma família, e eles têm foto de vocês na sala. E meu Deus do céu, isso é muita responsabilidade para nós. Então nós estaremos ali visitando a nossa igreja em Braga, norte de Portugal, lugar que nós caminhamos, que nós realizamos ali um tempo de pastorado, e vamos estar então fazendo a obra do Senhor. Peço que os irmãos estejam orando por nós nesse desafio que eu disse para o pastor Miquel. Olha, amém. Estou orando para Deus me dar uma mensagem que esteja alcançando aos líderes, Eu quero ir lá para falar alguma coisa e simplesmente ficar no encontro, mas eu quero que Deus esteja me usando com uma palavra que venha edificar e abençoar aqueles irmãos. Amém? Eu vou falar desta noite sobre a igreja modelo. Essa carta Paulo escreve durante a sua segunda viagem missionária, e Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta, e é uma igreja que Paulo esteve nela por um período muito pequeno, provavelmente 3 semanas apenas. Nas viagens missionárias as coisas aconteciam assim rapidamente. Poucas igrejas, se você notar a trajetória missionária de Paulo, poucas igrejas Paulo permaneceu tanto tempo. Éfeso, quase 3 anos, Corinto por um período maior também, mas as demais igrejas eram um trabalho missionário, aonde era feito de forma rápida, e logo então seguia avante para um outro desafio. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele não escreve esta carta com o propósito de corrigir, não escreve esta carta para acertar alguma situação, algum problema na igreja. Porque quando nós olhamos para os escritos paulinos, nós haveremos de ver que sempre havia motivos que levaram Paulo a escrever aquela carta, e normalmente esses motivos eram problemas na igreja local. Você pode ler as cartas e você vai ver que Paulo tinha sempre o objetivo de estar corrigindo algumas situações da igreja local, dando orientações de como é que deveria se conduzir, de como se deveria resolver aquelas situações. Mas a carta à igreja de Tessalônica é uma carta onde Paulo não tem esse objetivo, não tem essa preocupação em corrigir. Pelo contrário, essa carta Paulo escreve para elogiar. Paulo escreve essa carta para enaltecer a posição daqueles irmãos, a posição daquela igreja. Por isso, essa igreja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que ela é vista como modelo, como uma igreja em que as pessoas podem
Por quê? Então nós vamos ver algumas características dessa igreja. Primeiro, eles eram imitadores de Cristo. A igreja tinha um compromisso de ser imitadora de Jesus. Ser imitador de Jesus significa ter o mesmo estilo de vida de Jesus. Significa lutar pelos mesmos ideais que Jesus lutou. Significa ter um compromisso com uma missão como Jesus o teve. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos entender que ele tinha bem claro na sua mente a missão que o Pai lhe entregou. Desde a sua adolescência, algum comportamento mostra que fica bem claro que Jesus tinha na sua mente com clareza a missão que o Pai lhe entregou. Quando inicia o seu ministério, Jesus tem um comportamento diante das pessoas, comportamento de atenção, de compaixão, de cuidado com as pessoas. Tinha o cuidado em estar ensinando as pessoas, de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas. Então nós vamos olhar para Jesus e vamos vendo características em Jesus, para que nós possamos então ser classificados como imitadores de Cristo. E não é fácil, irmãos. No contexto que nós vivemos hoje, está difícil para encontrar modelos. Infelizmente, nós temos que falar temos que colocar isso aqui. Crentes modelos. Crentes que você pode olhar para ele e dizer: eu quero ser igual a este irmão. Eu quero ser igual a este irmão. Esse é um crente que tem um compromisso com Deus. Esse é um crente que tem um compromisso com a igreja. Esse é um crente que tem um compromisso com a família. Esse é um crente que tem um compromisso com a sociedade. E nós criamos um ditado que na verdade é uma desculpa. Nós dizemos assim: olha, não olhe para mim não, viu? Não olhe para mim não. Olhe para Jesus. Porque se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se você olhar para mim, você vai ver coisas negativas. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Amados, isso é um discurso demagógico que não se enquadra com a vontade de Deus. Paulo dizia para os seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ter essa postura e essa convicção de que as pessoas olhem para nós e queiram ser igual a nós. Olhem para esta igreja e queiram ser membros desta igreja. Amém? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Você não precisa fazer muita coisa. Olha para mim, veja como eu faço, veja o que eu faço e faça igual. Quando Paulo envia Timóteo para a igreja de Éfeso, uma das primeiras oportunidades daquele jovem pastor na igreja de Éfeso, Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Veja, Paulo não diz para ele: olha, prega bem lá, viu? Manda bala na homilética lá na hermenêutica, mostra que você é um camarada que sabe falar. Não. Ele diz para Timóteo: você vai para lá.
Mas você tem que ser um modelo lá. Você tem que ser o padrão dos fiéis. Trate os homens idosos como se eles fossem teu pai. Trate as mulheres idosas como se elas fossem tua mãe. Trate os jovens como se eles fossem teu irmão. Trate as moças como se elas fossem tua irmã, com toda pureza. Pois que Paulo recomendou a Timóteo. Não disse para ele ser eloquente na sua pregação. Porque crente tem um negócio assim, né? Se o pregador é eloquente, se ele pula, se ele faz malabarismo, esse está cheio de unção. Mas se ele vem com a palavra aqui e trazer um ensino, esse pregador aí, não vi muita coisa não. Tem igreja que tem esse conceito, né? Paulo não manda Timóteo ser um pregador eloquente. Mas Paulo diz para ele: olha, você vai para lá. Só que você precisa ser modelo. Deus nos chama para sermos modelos. Deus nos chama para sermos luzes numa sociedade de escuridão tenebrosa. Deus nos coloca para sermos luzeiros. Amém? Essa igreja de Tessalônica é uma igreja que se tornou modelo, que se tornou imitadores. Paulo diz aí no verso 6, a primeira característica: com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Amém? A segunda característica, essa característica também é uma característica muito importante, é a característica de que eles eram alegres em tempos de tribulação. Vou repetir aqui: eles tinham alegria em momentos de tribulação, de perseguição. Ser cristão no primeiro século significava tomar uma posição de estar recebendo todo tipo de discriminação por causa da política do Império Romano. Ser cristão no primeiro século significava perda de emprego, perda de prestígio, perda do direito de ir e vir. Ser cristão no primeiro século significava receber Jesus como Senhor e não mais o imperador Nero. Ser cristão no primeiro século significava assumir um compromisso de seguidor de Jesus, não obstante as circunstâncias adversas que estavam ao seu redor. E diante desse quadro, irmãos, aqueles irmãos tinham a alegria, o fervor do Espírito Santo. Eles estavam felizes, louvando a Deus, não olhando para as circunstâncias difíceis que eles estavam atravessando. Quantos de nós, amados, quando os problemas começam a surgir, nós perdemos a alegria? Alguns perdem até o desejo de vir à igreja. Ficam lá na sua casa esperando a visita pastoral, porque ele está triste, porque ele está passando um problema, porque aconteceu um problema no emprego, porque teve uma discussão, porque aconteceu um problema lá na igreja, porque foi no ministério tal, não me receberam bem, e a pessoa por qualquer coisinha já fica triste, perde a alegria de servir a Deus por quaisquer circunstâncias da sua vida. Não vou mais à igreja não, porque estou enfrentando muitas lutas lá no meu emprego. Meu irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, ora para mim, para Deus abrir uma porta de emprego, porque lá onde eu estou trabalhando tem muito espírita. Como é que você queria que Deus colocasse você trabalhar no céu? O que é que Jesus disse para os discípulos?
eu vos envio como ovelha no meio dos... Eu vos envio como luz. Eu vos envio como sal. Você vai fazer a diferença lá. Deus quer você lá para você compartilhar a mensagem do Evangelho com essas pessoas que estão perdidas. Deus não colocou você ali simplesmente para você ganhar dinheiro, não. Deus coloca você ali no seu emprego com um propósito maior, de você ser testemunha, e você estar glorificando, anunciando as boas novas do Evangelho. Isso, amado, significa alegria. Estou lá trabalhando, aquele povo ali, eles zombam, eles riem da minha cara, mas eu estou testificando de Jesus. Eu estou dando o meu testemunho. Muitos desses irmãos foram jogados para os animais, para as feras, foram comidos vivos, se tornaram mártires. Muitos deles perderam o emprego, muitos deles abandonaram determinadas atividades que eles tinham antes de conhecer o Senhor. Você acha que é certo alguém que é traficante aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e continuar traficando? Não. Eu só dizendo, mas isso aqui é minha fonte de renda. Isso aqui é uma maneira de eu sobreviver. Escuta, mas você aceitou Jesus, você continua nessa vida aí. No contexto gospel, a gente ouve muito esse tipo de entrevista. A pessoa está lá no pecado, na imoralidade, na prostituição, diz que agora é evangélico e continua naquele mesmo mundinho. Mas você continua, não é? Eu continuo porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Está nada, está debaixo da maldição do lobo. É preciso que se tenha um compromisso. E aqueles irmãos, em meio às lutas, em meio às tribulações, eles estavam vivendo em alegria com o Espírito Santo. Eles estavam felizes, radiantes na presença do Senhor. Amém? Amém. A terceira característica desses irmãos da igreja de Tessalônica, amados, está no versículo 8. Verso 8 diz o seguinte: porque por vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja modelo é a igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. É a igreja, conforme diz o pastor aqui, nós temos um compromisso no evangelismo, temos um compromisso e Deus está nos abençoando. É a igreja que tem o compromisso com o evangelismo local, e a igreja tem preocupações com outras nações. Olha essa igreja de Tessalônica, a mensagem, o testemunho dessa igreja, a palavra do Senhor repercutiu, não só onde eles estavam na Macedônia, mas essa palavra se repercutiu por toda a Acaia, uma região mais distante geograficamente. Era uma igreja que estava anunciando a palavra do Senhor, aonde eles estavam fixados na sua cidade, mas era uma igreja que estava pregando e anunciando a palavra do Senhor em outros lugares. Eles entenderam a mensagem de Atos 1:8. O que é que diz Atos 1:8? Recebereis a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então a igreja, ela está anunciando o Evangelho de Jesus de forma simultânea, aqui no bairro, na cidade, no estado, no Brasil e fora do Brasil.
eles estavam falando de Jesus. Nós temos na nossa denominação um modelo de missões. Eu penso que esse modelo de missões episcopal, que é o modelo que nós adotamos, o Avivamento Bíblico, é um modelo que nos deixa na condição de pastor e na condição de igreja local, nos deixa, de certa forma, muito acomodados, tranquilos, porque veja bem, como é que eu faço missões? Pelo modelo episcopal nosso, eu faço missões da seguinte maneira: eu levanto uma oferta no culto, uma oferta mensal. Aí, essa oferta eu deposito na conta da Diretoria Geral de Missões. Pronto. Cumpri o meu papel, cumpri o protocolo. Ninguém vai poder comer meu nariz e dizer: você não está fazendo missões na sua igreja. Eu já não dei a minha oferta. Se ela é de 50, se ela é de 100, de 500, 1000, 2000, você não quer dizer nada. Eu já fiz missões. É assim funciona o modelo do nosso avivamento bíblico. Missões episcopal. Abre o envelope. Aqui é uma traz o envelope. Cheio. Trouxe nós, quero trazer uma oferta para nós. Brincadeira. Nós recebemos a cada 3 meses ou 4 meses um envelope que é um desafio de missões para o trimestre. Lá em Avaré nós não usamos esse modelo, nós temos um modelo próprio da nossa igreja, que é um modelo que vale para o ano inteiro. Mas a denominação ela manda esse envelope setembro, outubro, novembro e dezembro. A oferta de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Esse envelope é distribuído para os irmãos. Alguns colocam e usam ele como marcador de Bíblia. Que salmo que foi lido mesmo hoje? A irmã Hilda deixou a gente na dúvida, não sei se foi 99 ou 96. 96. E deixa o envelope na Bíblia, marcando aqui a página para nós. E muitos de nós esquecemos do nosso compromisso de contribuir com missões. Existem 3 maneiras de nós fazermos missões: orando, contribuindo e indo. Orar, todos podem. Contribuir, todos podem. Ir, alguns. Então você pode ser um missionário, você pode estar proclamando a mensagem de Deus quando você está orando e intercedendo. Este mês nós temos um calendário de oração, ministério de intercessão na igreja, e esse mês foi feito um desafio. Cada dia, dia 1º, até o dia 31, cada dia uma nação, para nós estarmos orando especificamente por aquela nação. Então é um desafio de nós estarmos orando por missões. Quando nós começamos a orar por missões, note bem, as pessoas que contribuem com missões são as pessoas que oram por missões. As pessoas que não contribuem não oram por missões. Sabe por quê, amados? Porque nós fazemos aquilo que está no nosso coração. Quando nós oramos, nós sentimos o peso, nós sentimos a necessidade do missionário. Quando nós oramos, nós nos colocamos no lugar do missionário. Nós nos colocamos no lugar do missionário. Então nós temos o desejo de contribuir para missões. O que está acontecendo conosco? Nós não estamos contribuindo. Por quê? Porque nós estamos orando por missões. O que é que eu posso orar por missões? Procure.
líder de missões, ou pastor, um obreiro que cuida desta área, para estar trazendo informações para a igreja, para que a igreja possa estar orando e contribuindo com missões. Amém? Então nós queremos deixar aqui um desafio. Obrigado, irmão. Esse é o primeiro homem do mundo. Obrigado. Lá na igreja eu tomo essa água, o pessoal pensa assim, o pastor só quer beber água do copinho, mas não é por isso. Porque a água do bebedouro, ela é super gelada, ela faz muito mal. Então eu tomo essa água natural, é só por isso. A quarta característica, eu tenho mais 10 minutos, a quarta característica desta igreja era uma igreja composta de pessoas convertidas. Convertidas, amados. Pessoas convertidas significam pessoas que nasceram de novo. Pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. Pessoas que passaram pela cruz. Que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados a Jesus, foram perdoadas, foram redimidas, foram lavadas no sangue do Cordeiro. São pessoas convertidas, conversão genuína. Eu penso que nós precisamos trabalhar um pouco mais esse tema na igreja. Porque muitas vezes nós temos pessoas na igreja que passaram por todos os ciclos eclesiásticos, mas não passaram pela cruz. Pessoas que não aceitam a repreensão do seu líder espiritual. Líderes, às vezes são até líderes, mas eles não estão submissos. Se o presbítero ou o pastor chega e diz, não dá para fazer desse jeito, é desse, não, aqui comigo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve, está aqui meu carro. Sabe por que acontece isso? Porque a pessoa não passou pela cruz ainda. Se converteu. Nós temos muitos problemas nessa área, amados. Pessoas que se afastam da igreja porque alguém passou por ela e não cumprimentou ela. Não vou mais para aquela igreja não, porque lá as pessoas nem cumprimentam. O pastor passou perto de mim e nem disse que faz isso aí. Quase que ele me derruba e nem percebeu que eu estava ali. Meu irmão, você precisa se converter. Você está na igreja por outros motivos, que não há motivo de servir a Deus. Você não experimentou o sabor da redenção. Você não experimentou o sabor do perdão na sua vida. Mas eu não tenho cargos na igreja. Só quero lembrar você o seguinte: sabe quem vem nos cargos? Nós homens damos os cargos. Você chegava no céu, eu chegava no céu, a pessoa dizia, olha, eu fui pastor lá, quem falou para você que? Olha como eu fui diretor disso, daquilo, eu fui líder, eu fui jovem, eu fui líder de jovem, eu fui líder disso, aquilo, não, isso aí, amados. Note bem, todos nós que inventamos. Sabe o que Deus criou, inventou para nós? Novo nascimento. Conversão. O que conta é se você é transformado. O que conta é se você passou pela cruz. O que conta é se o seu nome está escrito lá no livro da vida. Não é no hall de membro da igreja de Marília, não. O hall de membro da igreja de Marília vai queimar. Ou não? Vai queimar. Vai. Mas o livro da vida, esse
Peraí, deixa eu ver se o seu nome está aqui. Não, infelizmente. Não, mas peraí, eu fui líder lá, eu fui membro lá da igreja e tal. Não te conheço. Será que vai ser assim, irmãos? Pense sobre isso. Aquela igreja era uma igreja em que aquelas pessoas se converteram ao Deus vivo, abandonaram os ídolos e se converteram verdadeiramente ao Deus vivo. E em último lugar, porque ela está aguardando a volta de Jesus, a bendita esperança dos salvos. Se nós perdermos, amados, de vista, se nós não dermos valor à volta de Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que viver cada dia essa esperança bem viva no nosso coração. Jesus vai voltar. Eu estou aguardando a volta do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. E ela almeja, ela anseia por esse encontro, ela anseia por esse momento onde João no Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja com Jesus. Amém? Essa igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que estava aguardando a volta de Jesus. Eu estava lendo esses dias um pregador, uma mensagem, um esboço de um pregador, e ele estava dizendo que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja é relativo. Nós estamos vivendo, amados, no mundo onde tudo está sendo relativado. As coisas absolutas estão perdendo valor. Tudo é relativado. A questão do pecado está entrando, já entrou nesse conceito do relativo. Não, depende, para você é pecado, mas para mim não é. Jesus ressuscitou. Não é bem assim que ele ressuscitou. Isso é relativo, depende de que ângulo você vê. Moisés atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Bom, isso é relativo. Isso não é bem assim. Nós temos que entender a altura em que eles atravessaram. O tempo era um tempo de seca, ali não estava chovendo há tantos anos. Então há um relativismo para as verdades da palavra. E nós, amados, temos que estar atentos para o que Paulo escreve lá em Romanos, o texto que todos nós conhecemos, capítulo 12. Não nos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Nós temos, amados, que pregar, que anunciar a volta de Jesus. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Por quê? Porque eles eram imitadores do Senhor. Porque eles estavam alegres servindo a Deus em meio à tribulação. Eles eram a igreja modelo porque eles estavam pregando a mensagem do Evangelho. Era a igreja modelo porque eles se converteram verdadeiramente ao Senhor. Era a igreja modelo porque eles estavam aguardando a volta de Jesus. Mas esse é um desafio para nós esta noite. E nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou a igreja, eu quero ser modelo, usa a minha vida, Senhor, eu quero que teu nome seja glorificado através da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você esteja nesse momento com essa oportunidade de orar, aplicando essa palavra ao seu coração. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Temos ouvido a Tua palavra nesta noite e abrimos o nosso coração a Ti, ó Deus, para que o Senhor esteja realizando uma obra em nossas vidas. Senhor, nos levando a sermos modelos, imitadores do Senhor. Usa, ó Deus, a nossa vida como teu instrumento, para que nós possamos, Senhor, despertar em muita gente o interesse
pode aplaudir ao Senhor? Quero agradecer ao pastor Predigé pelo convite, a Manilda. Deus esteja abençoando a vida dos irmãos de uma forma maravilhosa. É sempre uma alegria, sempre um momento especial para nós, quando nós temos oportunidade de estar com os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Não se esqueça, então, na saída, de levar o livro. Tem poucos, 10 do DNA, como pelo sinal cristão, e 10 do Em Defesa da Fé. Então você vai levar, dando assim uma oferta para o projeto de Moçambique. Deus abençoe a sua vida.